Enquanto os canalhas ficam tentando impor narrativas para desestabilizar o nosso país e atrapalhar a recuperação diante da catástrofe que foram os anos de governo do PT, o presidente Jair Bolsonaro e todo o seu governo, que foi formado de maneira técnica, vem trabalhando arduamente para entregar resultados, e é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Antes, só queria lembrar vocês, cursos do Instituto Borborema fixado aqui embaixo nos comentários e também na descrição do vídeo. Grande parceiro aqui do canal, você pode ajudar o canal e ajudar a enriquecer o seu conhecimento através dos cursos do Instituto Borborema. Os bilhões do presidente Jair Bolsonaro. O presidente foi agora numa viagem de 2 semanas aí para o exterior. Dentre os países visitados, ele conseguiu, na Arábia Saudita, um investimento do Fundo Soberano no valor de 10 bilhões de dólares. 10 bilhões de dólares, meu amigo. A gente está falando aqui de muita grana, quase aí 40 bilhões de reais, né? E isso mostra muito bem, né, qual é a prioridade de certas pessoas que estão mais preocupadas apenas em implodir o governo ou depor o presidente Jair Bolsonaro a qualquer custo e esquecem da vida real, esquecem do povo brasileiro, esquecem do empresário que está tendo dificuldade para poder investir e para poder manter a sua empresa, esquecem do trabalhador, né, que está desempregado e tudo isso fica à mercê diante da rede de intrigas criadas aí, como por exemplo naquela matéria vergonhosa da TV Globo, né, que visou claramente a desestabilização dos poderes, principalmente do poder executivo. E os 10 bilhões do presidente Jair Bolsonaro virão em muito boa hora. Porque a gente está falando aqui de um movimento, né, para reestruturar o modal de escoamento de produção brasileira. E isso é fundamental para o país, para um país decente, um país que quer ter um mínimo de capacidade de competição no exterior, competição de fornecimento, de abastecimento, de produção. Nós precisamos ter um modal de escoamento decente. E a gente tem péssimas estradas que estão sendo recuperadas de maneira heróica pelo ministro Tarcísio e temos aí a questão das ferrovias. Esses 10 bilhões aí, o presidente Jair Bolsonaro, 10 bilhões de dólares do Fundo Soberano da Arábia Saudita, o presidente Jair Bolsonaro já disse que vai discutir com os ministros, ver como vai ser investido adequadamente isso, mas ele já deu indícios aí que vai investir isso no modal ferroviário, principalmente para concluir os 1.000 quilômetros da ferrovia Norte-Sul. Isso aí é fundamental, principalmente com nós aqui que já passamos por uma greve de caminhoneiros, nós vimos como isso impacta diretamente o PIB, né? Então é importante termos aí tanto é um transporte mais barato, né, quanto é um transporte aí mais eficiente, que pode levar uma quantidade muito maior, né, de produtos para os portos que também necessitarão desse investimento, além da questão da defesa. O presidente Jair Bolsonaro falou que parte dessa grana também vai para as Forças Armadas. As Forças Armadas que têm sido aí sucateadas desde a época do Fernando Henrique. O próprio presidente Jair Bolsonaro foi obrigado a contingenciar a verba o orçamento das Forças Armadas no início do ano, mas esse dinheiro aí poderia vir em muito boa hora para nos proteger, principalmente no momento em que estão de olho aí, né, na nossa Amazônia, estão de olho na nossa soberania nacional. Mas os bilhões do Bolsonaro não param por aí, né? Esse bilhão aqui, eu falo, né, claro que é um título provocativo, mas os bilhões do Bolsonaro, porque só foi possível conseguir esse tipo de investimento porque tem o presidente Jair Bolsonaro na presidência. Isso é um fato. O próprio presidente falou que a Arábia Saudita ela não investiu em nenhum país da América do Sul, né, da América Latina, por conta da falta de credibilidade. E agora, quando a gente tem um governo que aponta, né, para uma reestruturação da máquina, um governo que tenta equacionar as suas contas, ter uma política responsável no campo fiscal, você atrai, obviamente, a credibilidade das pessoas. Então, é diretamente ligado ao presidente Jair Bolsonaro a conquista desses 10 bilhões. Mas não para por aí. Dia 6 agora, meus amigos, vai ter um evento muito importante
que é o leilão do excedente da seção onerosa lá do petróleo, né, dos campos do pré-sal. Isso aí é um negocinho meio complicado, mas é basicamente o seguinte. Em 2010 teve lá o leilão do pré-sal, né, para poder explorar o pré-sal, e descobriram que tinha mais barril de petróleo do que eles imaginavam. Então isso é o excedente. E esse excedente, o Tribunal de Contas da União disse que teria que ser feito um novo leilão para poder ser explorado. Né? A Petrobras falou, como é que a gente faz lá? Pega esse excedente, porque ficou combinado eu explorar tantos barris de petróleo, agora descobrimos que tem mais, como é que faz? Então o Tribunal de Contas da União decidiu que tinha que ter um novo leilão, um novo processo, né, de licitação para poder explorar isso aí, e é o que vai acontecer agora, nesse dia 6. Meus amigos, e isso é um grande evento, né, que vai atrair aí nada mais nada menos que 14 grandes empresas de petróleo, né, do mundo todo, porque considerado nesse campo de exploração de petróleo, é um achado. E não é à toa que esse leilão vai entrar para a história como um recorde, né, de arrecadação. A expectativa é por baixo aí de 106 bilhões de arrecadação com esse leilão. Tá? E se levarmos em conta os últimos leilões aí do governo federal, a possibilidade de ter um ágio nisso aqui é muito grande. E sabe por quê? Porque lá ele já tem a ciência de quanto que existe de petróleo naquele poço. Geralmente esses leilões são realizados da seguinte forma: você vende aquele terreno, você faz a cessão daquele terreno, e o cara vai furar ali, mas não sabe mais ou menos quanto que tem de petróleo. Nesse caso, não. Ele já sabe quanto tem. Né? A Petrobras ela fez ali já o mapeamento, então o cara está comprando uma coisa certa. E não é à toa que, além desses 106 bilhões, que serão dinheiro no caixa, dinheiro entrando rapidamente no caixa do governo, também terão aí a arrecadação futura, né, em cima da produção futura desses barris de petróleo. 45 bilhões aí desses 106, a expectativa, como eu disse, pode ser maior, inclusive, já vai para ressarcimento da Petrobras, pelo serviço que a Petrobras fez, né, de fazer o mapeamento de toda a estrutura que a Petrobras teve que ela colocou ali para poder descobrir, fazer o mapeamento desse petróleo. Então, 45 aí vai para a Petrobras e o que for excedente vão aí para os estados e municípios. Então, há essa expectativa de mais grana entrando no caixa. Dinheiro nos estados e municípios significa dinheiro na saúde, na educação, na infraestrutura do dia a dia das pessoas. Então, dia 6 tem mais esses bilhões aí, graças ao governo Bolsonaro. Se a gente levar em conta também, teve os 2,3 bilhões de leilões dos aeroportos, foram 12 aeroportos leiloados, além de melhorar a infraestrutura dos aeroportos, vide aí Florianópolis, né, você também tira, né, da mão do governo, o governo tem que ser administrador de aeroporto, você passa isso para a iniciativa privada e ao mesmo tempo você faz uma boa arrecadação também. E por último, mas não menos importante, tivemos aí a reforma da Previdência com a expectativa de economia de 800 bilhões de reais. Aí você vai me dizer, poxa, mas nossa expectativa era 1 trilhão, né? Pois bem, essa perda de 20 bilhões aproximadamente anual, ela já está sendo revista através do Pacto Federativo, que deve entrar em pauta aí na Câmara o mais breve possível. Também temos a reforma tributária. Então, a gente está falando de uma reforma recorde, nunca almejada antes nesse país. Só para vocês terem uma ideia, lembram da época da reforma do Temer? Aquela polêmica, não vai, o Temer foi no Silvio Santos para fazer a reforma, né? O MBL querendo empurrar a reforma do Temer a todo custo, e hoje eles ficam aí desdenhando da reforma do Bolsonaro. Aquela reforma do Temer tinha como expectativa 400 bilhões de reais. A gente está falando aqui, o Bolsonaro conseguiu 800 bilhões, o dobro. Então, só isso aí já é uma grande expectativa de orçamento do governo para poder fazer investimentos. Né? Então, mais um sucesso do governo Bolsonaro nesse sentido. E, gente, quando a gente fala desses bilhões todos, a gente está falando aqui de um governo que, ao mesmo tempo, ele capta recursos para investir, por exemplo, nesses modais aí, de ferrovias, aquaviários, portos,
São situações ali que às vezes não tem uma penetração muito grande, não tem um interesse muito grande da iniciativa privada, mas ao mesmo tempo é um governo que tem feito de tudo para poder melhorar a vida, né, do investidor, que eu digo investidor, não o especulador, né, não o rentista, mas o investidor, o empresário que está querendo produzir. E a MP da Liberdade Econômica foi um belo exemplo disso. Essa reforma tributária que vem por aí também vai melhorar, né, a vida de quem quer produzir no país, e automaticamente isso gera renda, isso gera emprego, isso gera receita, isso gera PIB, isso gera produção. Então nós temos uma perspectiva muito boa, e não é à toa, né, que os noticiários preferem perder tempo com factoides como esse de Marielle, né, de Porteiro e daquilo outro, porque essas coisas aqui, né, vão diretamente mudar a vida dos brasileiros. E isso não é interessante. O sucesso do governo Bolsonaro, o sucesso do Brasil, não é interessante para a agenda política dessas pessoas. Então, pessoal, vamos colocar a cabeça no lugar. O país está andando, né? Temos muitos problemas a serem resolvidos, principalmente nas estruturas do poder, né? A gente fala aí de judiciário, STF, processo eleitoral, muita coisa tem que ser resolvida, tá? Mas não podemos fechar os olhos para os avanços significativos que nós tivemos só nesse primeiro ano de governo. É muito importante, né, colocarmos a cabeça no lugar e vermos a realidade dos fatos. A nossa guerra, a guerra cultural, ela não vai deixar de ser combatida. Devemos estar no fronte todos os dias, porém, devemos também comemorar as nossas vitórias, por menores que elas sejam. E aqui, elas não são pequenas não, né? Estamos falando de bilhões, bilhões e bilhões. Aqui fala Frutuoso para o Economista Pátria. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, ative o sininho para receber as notificações, deixe o gostei. Essa é uma forma também do YouTube te notificar, saber que você gosta dos vídeos, e ele te manda as notificações dos próximos vídeos, caso o sininho esteja ativado, obviamente. Se você puder ser um colaborador financeiro do canal, primeiro link do Apoia-se aqui na descrição, também tem o número da conta corrente para você que não utiliza o método do Apoia-se, e também os cursos do Instituto Borborema. Você ajuda o canal e ajuda o seu conhecimento, você absorve conhecimento para poder, né, melhorar a sua capacidade de entendimento dessa nossa realidade tão maluca que nos aflige hoje em dia, tá bom? É isso que eu queria trazer para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.